estaremos viajando na próxima quinta-feira. Iremos a São Luís realizar um trabalho missionário junto com a Igreja Batista de Pinheiro. Estaremos lá do dia 25 até o dia 7 de novembro. Esperamos fazer trabalhos na igreja, nas congregações, inclusive naqueles bairros carentes. Eu peço as orações dos irmãos em favor da nossa viagem, do trabalho que vamos realizar. Sabemos das dificuldades que serão. Peço as orações dos irmãos em favor da minha família, que fica minha esposa, minhas filhas, meus netos, meus filhos, que estão também no estado de São Paulo, e que nós possamos fazer um trabalho para honrar e glorificar o nome de Jesus. Inclusive faremos cursos com os jovens, de tal forma que a nossa viagem lá seja evangelística, missionária e ainda a instrução, ensiná-los a ser multiplicadores. Que o Senhor possa nos levar com a sua paz e nos trazer da mesma forma. É a minha oração. Que Deus abençoe o irmão Evaristo, que estará fazendo essa viagem. E não vamos esquecer de estar orando que Deus esteja dando força, sabedoria, palavras para que o Evangelho seja pregado. Às vezes nós não vamos, mas nós podemos segurar as cordas e sustentar aqueles irmãos que se dispõem a estar pregando o Evangelho. Aqui nós temos alguns irmãos que dedicam suas vidas, para este fim. Então, ore por esses irmãos, ok? Também estará acontecendo. Cadê a Cris? Estou te vendo, atrás da Estela. Estará sendo na sexta-feira. Você quer gritar o aviso? É o acampamento das mensageiras, sexta-feira. Não consigo te ouvir. Ok. Então estará sendo feito o acampamento das mensageiras. Você mora, quer dar o aviso? Não. Ninguém quer falar sobre o aviso das mensageiras. Mas será na sexta-feira, estarão voltando no sábado, no domingo à tarde. Então não vamos estar participando da ceia do domingo de manhã. Ok? As nossas mensageiras estarão ali neste acampamento. Ok? Alguém mais tem algum aviso? Pelo visto, não. Então vamos estar falando um pouco e ouvir um pouco a respeito do Pai. Esta noite nós vamos estar meditando no tema verdadeira demonstração de amor. Você já teve em sua vida uma verdadeira demonstração de amor? Creio que a maioria, se não todos, já tivemos essa demonstração. Nossa leitura encontra-se em Lucas, no capítulo 15. Nós vamos ler 2 versos apenas, o verso 20 e o verso 22. Lucas, capítulo 15, verso 20 e 22. Eu coloquei ali no nosso data show, na linguagem NVI. Então, talvez esteja um pouco diferente do que está na sua Bíblia. Vamos nos colocar em pé. Nós vamos fazer assim a leitura. Eu vou ler o verso 20 e os irmãos lerão a uma só voz o verso 22, ok? Que estará aparecendo ali. Vamos lá? Lucas capítulo 15, os versos 20 e 22. A seguir, levantou-se e foi para seu pai.
Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho, e o abraçou e beijou. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Amém? A igreja pode assentar. Ficou meio pulado, mas eu gostaria que você lesse no seu lar, na sua casa, se possível ainda hoje, a parábola do filho pródigo, que vai em Lucas capítulo 15, dos versos 11 até o 32. É o texto, é a passagem que nós vamos estar meditando esta noite. Nós lemos apenas estes 2 versos para ganharmos um pouco de tempo. O nosso tema é verdadeira demonstração de amor. Conforme eu falei, se não todos, a maioria aqui já teve na sua vida esta verdadeira demonstração de amor. É interessante, amados, que há um costume judaico de que o primogênito, ou seja, o primeiro filho, o mais velho, é que fica ao lado do pai. Ele é o responsável pelo pai, pelos pais, até que o pai venha a falecer. E ele aprende, inclusive, a tomar conta dos bens do pai. Nós podemos ver esta tradição em Lucas, no capítulo 9, no verso 59, quando Jesus está chamando algumas pessoas para segui-lo. Então, aquele a quem Jesus chamou, segue-me. Ele responde assim, Lucas capítulo 9, verso 59. Vê se está falando isso mesmo ou se o pastor está inventando. Lucas capítulo 9, verso 59. Não aparece ali. Não vai aparecer o verso ali, mas você lê na sua Bíblia. Quando Jesus diz para alguém, segue-me, ele diz, Senhor, deixa que eu vá primeiro enterrar meu pai. O pai dele não havia morrido. Às vezes tem pessoas às vezes que confundem, né? Pô, Jesus foi lá no velório chamar um menino para segui-lo? Não. É porque era esse costume, havia esse costume numa tradição judaica, em que o filho mais velho é o responsável por tomar conta dos pais até que eles morram, o primogênito. Por isso que esse jovem, Jesus ao chamá-lo, ele disse, não, Senhor, deixa que eu primeiro vá enterrar meu pai. Ou seja, eu vou esperar meu pai morrer, vou assumir a herança, depois eu posso te seguir. O primogênito, então, é o herdeiro direto e tem direito a 50% de tudo que o pai tem. Isso fora o que ele vai galgando, né, vai ganhando na sua vida. E ele também, o primogênito, é o responsável pela partilha dos irmãos, ou seja, 50% é dele e os outros 50% ele vai repartir para os irmãos. E os demais filhos vão ganhar a outra metade, dividindo entre si. Por isso que na nossa parábola, na parábola que Jesus conta, ele fala que o homem tinha 2 filhos. E o mais novo, ainda com o pai vivo, chega para ele e fala, pai, dá a minha parte da herança. Se você quiser, depois você vai acompanhar, eu peço sempre para vocês lerem a Bíblia, vocês vão acompanhar em Lucas no capítulo 15, lá no verso 11 e 12, é que fala a respeito disso. Mas nós vamos ver as características marcantes de uma verdadeira demonstração de amor.
descrita aqui nesta parábola. A verdadeira demonstração de amor, ela permite aprender. Permite aprender. É interessante que nós pais, eu também sou pai, eu também tenho às vezes esse defeito, nós não queremos que os filhos cresçam. Se dependesse de nós, os filhos ficariam ali ao nosso redor. Papai, eu quero isso, mamãe, eu quero aquilo, a vida toda. Fazendo uma comparação dos nossos filhos com o passarinho, nós jamais ensinaríamos os nossos filhos a voar. Por quê? Porque a gente quer carregá-los nas costas o resto da vida. É um costume, é uma característica do ser humano. Por isso que a gente não permite que os filhos aprendam. Também, uma outra característica que nós pais costumamos ter é achar que os filhos nunca vão ser independentes. Nunca meu filho vai ser independente, ele não vai conseguir decidir. Não, ele vai casar, ele está aqui, o Ezequiel, a Kátia, casou há pouco tempo, de vez em quando ele liga para mim, está tudo bem. Não é assim? É o coração de pai e mãe, não adianta mudar essa característica, porque é uma característica nossa. Ela já tem a vida dela, ela já está constituindo o lar. Eu falo até isso daí. Eu já era pai da minha filha adolescente, minha mãe olhava para mim quando eu saía para trabalhar: filho, cuidado para atravessar a rua. O filho dela já era careca, já era pai, tinha filha adolescente, e mesmo assim ela pedia. Ou seja, acha que a gente sempre é dependente. Um exemplo que costuma se falar é a respeito da leiteira quente. Vocês já ouviram falar nesse exemplo da leiteira quente? A leiteira quente é assim, pode mudar aí o costume. A leiteira quente é assim: a mamãe ferve o leite, pega o leite e coloca sobre a mesa. Está lá o leite sobre a mesa e a leiteira está quente. Aí a criança vai para pegar, a mãe tira. Aí depois coloca de novo a leiteira. A criança vai para pegar, aí a mãe tira. Aí um belo dia, na casa de outra pessoa, a criança põe a mão na leiteira. O que é que vai acontecer? Vai queimar a mãozinha. Nós costumamos, muitas vezes, blindar os nossos filhos contra as leiteiras quentes da vida, porque a gente não quer que os filhos passem por problemas, a gente não quer que eles sintam dores, não é verdade? Mas a verdadeira demonstração de amor não coloca uma leiteira quente, coloca uma leiteira morna sobre a mesa, e aí a criança vai tocar naquela leiteira e vai sentir o quente, porque é dessa forma que ela vai aprender. Que ruim, né? Pai e mãe deixar a criança se queimar, mas é a forma dela aprender. Por quê? Todas as vezes que ela vê uma leiteira, pode estar fria, pode estar morna, pode estar quente, ela vai pôr a mão? Não. Porque o pai ou a mãe permite que a criança coloque a mão na leiteira morna, não vai espadar a mão da criança, né? Para que ela aprenda a não colocar mais a mão na leiteira quente. Então a verdadeira demonstração de amor permite aprender. Aquele pai, na hora que o filho pediu, ele deu, ele não negou. E esse é o segundo passo, né? Essa segunda característica da verdadeira demonstração de amor. A verdadeira demonstração de amor não nega o direito. Porque, pelo certo, conforme o costume, o pai não daria para o filho mais moço. E Jesus, ele já está falando exatamente porque
esta passagem trata-se de uma parábola, foi algo que Jesus inventou, uma história que Jesus inventou para dar um exemplo, mas ele falou exatamente isso, para mexer com os costumes dos judeus. Então Jesus falou, olha, o mais moço deles, Lucas capítulo 15, verso 12, diz que o mais moço deles disse ao pai: Pai, me dá a parte dos meus bens. E o pai repartiu. A verdadeira demonstração de amor não nega o direito. Muitas vezes nós, pais, tiramos os direitos dos nossos filhos, pensando que estamos ensinando algo para eles. Mas pelo contrário, a lição que nós estamos dando é que você pode tirar o direito dos outros. E não devemos ensinar esse tipo de lição para as nossas crianças. E a verdadeira demonstração de amor dá, ainda que seja com o coração sangrando, ainda que seja com o coração triste, dá o direito, não tira o direito, mas permite. É direito? É. Então, dê para seu filho. A terceira característica marcante da verdadeira demonstração de amor é a parte linda dessa parábola, que ele permite que o filho aprenda. Ele não nega o direito, e ele fica olhando no caminho para ver quando o filho volta. Ele permitiu que o filho fosse, ele deu a parte que cabia ao filho, mas ele ficou de longe olhando. Vejam só no verso número 20 que eu li: estando o filho ainda longe, o pai o viu. Lá longe no caminho, o pai viu o filho voltando. Sabe, querido, às vezes os filhos pedem alguma coisa para nós, conforme eu falei, que a gente vai ceder com o coração ardente, com o coração sangrando. E a exemplo desse pai, que verdadeiramente amou seu filho, ele deu, ele cedeu, coração dolorido, mas ele ficou aguardando o filho. A verdadeira demonstração de amor, ela fica aguardando. Por quê? Porque entra o quarto passo. A verdadeira demonstração de amor acredita ou confia no filho. Sabem por quê? Lembram da mensagem do domingo passado? Quando nós lemos Provérbios 22, capítulo 6, que diz: ensina a criança no caminho que deve andar. Sabe quando um pai ou uma mãe ensina o filho o verdadeiro caminho, que é Jesus Cristo? Foi isso que Jesus falou, João capítulo 14, verso 6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando você ensina, quando você não apenas fala, mas você vive Jesus dentro do seu lar, seu filho, sua filha observa e vão começar a aprender. Aquele pai, ele deu a parte da herança, ele permitiu que o filho fosse para longe, ele ficou olhando pelo caminho. Por quê? Porque ele confiou naquilo que ele havia ensinado. Meu filho tem plantado em seu coração, enraizado na sua vida, ele tem Jesus. Por isso eu sei que ele vai voltar. Eu ensinei para meu filho o bom caminho, eu ensinei para meu filho coisas boas, eu ensinei para meu filho as coisas retas, justas, e eu sei que ele vai voltar. Ele não vai conseguir sobreviver nesse mundo lá fora. Por isso ele acredita, por isso ele confia. Eu sei que o meu filho vai voltar. E a última característica da verdadeira demonstração de amor, ela restitui. Conforme vocês leram, aquele pai
devolveu a condição anterior àquele filho. Vejam, amados, que gesto de amor. Quando ele vê o filho voltando com a roupa toda suja, ele diz: traga a melhor roupa. Ele deixou aqui a melhor roupa, e roupa limpa. Tire essa roupa. Olha, imaginem aquele filho, aquele jovem, trabalhando no meio dos porcos. Quando ele voltou, a roupa dele deveria estar bem suja. E o pai o avistou de longe, foi até ele, e ao chegar lá, ordenou aos seus servos: tragam roupas limpas. Sabem o que aquele filho tinha no coração ao voltar? Ele estava com fome. Olha a situação dele, trabalhando no meio dos porcos, com fome. E é aquilo que eu falei, lembra que eu disse? Jesus falou isso para provocar os judeus. Qual é o animal que o judeu mais odeia? Qual? Onde é que esse jovem da parábola estava trabalhando? No meio dos porcos. Jesus já falou, olha, ele lá no meio dos porcos, com a roupa toda suja, passando fome, querendo comer a comida que era dada para os porcos. Aí ele chega próximo de sua casa, ele ainda não havia chegado, próximo da sua casa. Aí o pai vai e restitui ele a situação anterior. Tira essa roupa suja do meu filho. Coloca o anel. O anel, nesta época de Jesus, era o símbolo da família. Era com o anel ele tinha o brasão da família, e era com o anel que se selava a carta. Então, quando ia escrever alguma correspondência, a assinatura era com o anel. Derramava-se ali um pouco de cera e carimbava com o anel.